Boa noite, querido ouvinte, querido porteiro, querida porteira. Estamos começando aqui mais um programa No Porteiro Amigo. Agora, quarta-feira, fim de julho, última semana de julho, quase, né, Maria José? Vamos entrar em agosto. Já estamos chegando mais pro meio, segunda parte do ano já. Sim, mês Agosto dos sem pais, fim. né? Dia dos pais e um mês sem fim, né? Sem fim, né? É um mês Longo, que né? demora horrores pra acontecer. Boa noite a todos, meus amigos. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós temos uma dupla aqui. Hoje nós não estamos só com uma convidada, e sim com uma dupla muito bacana, no qual eu já vou jogar a bola aqui pro Gabriel para ele fazer a famosa pergunta, porque essa pergunta quem faz é ele. Faça a pergunta. Bom, tendo isso em mente, temos uma dupla aqui. Nós gostaríamos de saber de onde vem, o que faz, o que come, o que não come, o que gosta, o que não gosta. Oriocan e Pedro, tá? Inicialmente, Oriocan. Quem é Oriocan? Boa noite, gente. Muito obrigada, Maria, Gabriel, por essa oportunidade, né, de estar aqui conversando com vocês, de estar conversando com o pessoal de casa, que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Eu sou Oriocan, eu sou historiadora de formação e artista, cantora, atriz e contadora de história, né? Recentemente, minha vida teve uma guinada de 3 anos para cá, e agora eu trabalho com cultura popular, né? Então meu eixo artístico se move a partir dessa temática e tem sido a minha grande felicidade, né? Uma redescoberta de mim mesma e redescoberta das coisas que a gente tem aqui no nosso país, né? Que legal. Bacana. É isso. Incrível. Isso faz 3 anos? Essa reviravolta faz 3 anos. Ah, entendi. Você é daqui de Campinas mesmo? Não sou, gente. Eu sou de Marília, no interior de São Paulo. Fica 500 quilômetros daqui, mais ou menos, né? Eu vim pra cá em 2014 pra fazer faculdade. Que foi aonde eu encontrei Conheceu o Pedro. o Pedro. É mesmo? 2014. E da onde vem Pedro? Quem é Pedro? O que gosta de fazer Pedro? O que faz Pedro? Eu sou de São José dos Campos, São José dos Campos. aqui no interior de São Paulo também. Vim pra cá, cheguei em 2014, vim estudar pedagogia. Legal. Atualmente eu não trabalho com escola, mas trabalho com educação, né? Legal. Acabei indo pra área de educação não formal, desenvolvendo um trabalho de letramento racial. Letramento facial, que legal. Tem um projeto que chama Nocilab, mas estou aqui convidado hoje pela Thaís e por vocês também, Bacana. para falar um pouquinho do meu trabalho como percussionista. Ah, que legal. Bacana, tá Olha vendo? só que dupla incrível. Tá chique, hein, pessoal? Fica atento aí, convida quem não ligou o rádio ainda, fala, liga, vamos. Bora. Entra aí, rádio sindical, hein, É isso gente? mesmo. Primeira questão que me vem à cabeça. Explica a origem de Oriocan. O que é Oriocan? Bom, Oriocan, na verdade, é um nome artístico que eu criei e que hoje em dia estou num processo de ser chamado assim, né? Legal. Ele significa Ori, em Yorubá significa cabeça, e Ocan significa coração. Yorubá é uma das línguas de determinados países do continente africano. Certo. E para mim, essa palavra, esse nome, ele sintetiza tudo o que eu imagino como o meu trabalho e como a filosofia de vida que eu tenho para mim mesma, né? Que é a cabeça e o coração têm que estar em equilíbrio conosco e com o externo, né? Para que a gente possa ser reis e rainhas da nossa caminhada. Isso também é um provérbio iorubá, né? A cabeça em equilíbrio, uma cabeça saudável, faz com que nós possamos ter autonomia, né? E ser reis e rainhas do nosso trajeto. Sem dúvida. E uma das coisas que mais me encanta nessa conexão é justamente o fato de que não é só um trabalho individual, mas é toda uma comunidade que é responsável por esse bem-estar e por essa saúde dessas cabeças, né? Então, é um trabalho de rede, né? Nunca é só eu. É eu e o outro, eu com o outro, eu com o mundo. E Pedrosa, assim como eu, somos responsáveis, né, por essa comunidade, por bem-estar e gerir dessa comunidade. Isso eu acho fantástico, assim. Muito lindo. Caramba. Você viu? Não é? Tá. E da onde surgiu a ideia? Surgiu por conta disso. Eu entrei em contato, né, com a cultura Iorubá? afro-brasileira. Tá.
E isso falou muito comigo, Tá. né? Falou com as minhas raízes, com a minha história. E aí eu comecei a tentar, como fala, desconstruir um pouco das concepções de mundo, né? Eurocêntrico, branco, que a gente vive. Sem dúvida. E isso abriu muito a minha cabeça, né? Abriu muito a forma como eu me relaciono, a forma como eu me vejo. E eu senti que isso foi um crescimento, me libertou, né? Me levou para um lugar melhor. E aí eu comecei a ler mais, a estudar mais. E aí quando eu encontrei essas definições, e principalmente esse provérbio que cita sobre isso, sobre o cuidado da cabeça e sobre essa autonomia pessoal, me encantou demais. Aí eu falei assim, não, eu vou juntar essas palavras. Porque cabeça e coração pra mim sempre foi uma coisa que deveria estar muito conectado. Isso faz sentido pra mim. Sim. E aí eu mudei meu Instagram. Eu coloquei @ori.ocan. Sim, eu tava inclusive stalkeando você e achei muito legal antes de você chegar e, achei muito legal. Aliás, nossos mágicos, Eric e Ana, eles vão fala as suas redes sociais agora ou depois, enfim, que eles vão colocar aqui para divulgar, tá bom? Pode deixar, Gabriel. @oriocan, ori.ocan, gente, vai me achar lá facinho. E aí começou isso, né? Nome do Instagram, procura isso daqui, procura isso daqui. E aí quando eu vi, uma coisa que era uma filosofia, né? Uma ideia, se tornou, na verdade, o nome da MEI que eu precisei abrir, né? Para desenvolver os trabalhos artísticos. E aí depois eu falei assim, não, eu acho que de fato eu vou fazer essa empresa, né? E aí depois, sentada com uma amiga, ela falou assim, amiga, por que você não muda tudo e você se torna o que você já é e se torna o Oriocan, né? Porque eu usava um outro nome como nome artístico, que na verdade era meu nome de nascimento, né? Thaís Pavani, só que com 2 N, só pra ficar artístico, diferentoso, entendeu? Entendi. E na verdade, na prática, não mudava nada, era só acrescentar um N no Pavani, entendeu? Aí eu falei assim, nossa, pode ser uma boa. Ela, amiga, é uma boa. E aí eu internalizei isso comigo. Que legal. E tá sendo muito bom, assim. Que legal. Tá sendo uma nova caminhada aí. E Pedro é seu parceiro de projeto. Pedro é parceiro de vida também, vida né? também. De vida, porque a gente construiu muitas coisas juntos ao longo desses anos, né? E conte pra gente um pouco da sua função dentro dessa parceria. Em 2014, né, eu vim estudar pedagogia, acabei desenvolvendo interesses parecidos com o da Thaís, assim, de procurar conhecimentos que a gente não teve na nossa educação básica, né? Relacionados a essa herança africana que a gente tem, mas que a gente acaba colocando em lugares específicos da nossa cultura, né? Na parte artística, na parte esportiva, tal. Mas tem outros aspectos científicos, sociais, né? Que são muito interessantes para a gente entender, né, num período histórico maior do que a colonização, qual é a contribuição africana para o desenvolvimento das civilizações, né? E aí, com a Thaís, né, eu desenvolvo esse trabalho como percussionista, eu tenho grupos de samba, a gente faz eventos e tal. E aí, o projeto da Anansi também tem um pouco a ver com contação de história, né? Essa revista aqui, que depois eu posso contar um pouquinho mais, é sobre divulgação científica antirracista. Que legal. Então, é uma forma de contar histórias também, né? Só que a partir de um viés científico. E assim como para a Thaís faz muito sentido pensar a cabeça junto com o coração, para mim faz muito sentido pensar a arte com a ciência. Normalmente a gente vê a arte como algo mais passional e a ciência como algo mais racional. Sem dúvida. Né? Mas essa união, ela faz sentido. Então, eu acredito muito na literatura junto com a música. Sim. E aí, dentro do projeto Marias, que a gente está circulando agora, eu faço uma complementação, crio uma camada sonora junto com outro percussionista para acompanhar a contação dela. Que foda. Sim. E o Pedro e eu, né, a gente vem de... Quando a gente se conheceu na universidade, a gente passou muitos anos juntos construindo a atlética do Instituto de Humanas. A gente... Atlética? Mas, desculpa. De esporte. Deixa eu falar uma coisa. Até para eu colocar aqui uma situação, para não jogar limpo com vocês. Eu fiz o FISH. Vocês são do FISH? Não.
Somos. Eu fiz sou. e fiz. E ele- Isso, eu fiz FE. Às vezes é FIE, é verdade, às Uhum. vezes é FIE. Ah, legal. Eu entrei em 2008 lá, eu fiz filosofia lá. Inclusive, eu até pergunto se vocês conhecem. Virou um papo de brother agora, Maria José. Eu vendo, tô Desculpa, vendo. desculpa, Presida. Eu fico aqui, com É. cabeça e coração. Cabeça e coração aí. Ainda não tinha não tem a zebra. Ai, caramba, eu esqueci. Tem 11 de a abril. zebra. A zebra, 11 de abril. Não é 11 de abril, esqueci o nome da Atlética agora, me fugiu. Ai, fixe, né? É. 11 de novembro. 11 de novembro, isso. Carna zebra, você Carna deve ter zebra. ido muito. E Fish Stock, eu fui Ah lá. muito. Agora ficou beleza. Ah, nossa. Essas histórias você não sabia dele, não. Agora vai contando, vai entregando aqui. Ficou vermelho. Fala que é reflexo da blusa dele. É, exatamente, aqui, ó. Mas que legal, gente, que legal. Aí vocês estão ajudando a fazer o que com a Atlética? Na verdade, isso faz parte do nosso passado, né? Tá. Mas é só pra explicar como a gente se juntou, né? Então, logo de cara, eu também sempre me envolvi com esportes, Pedro também. Legal. E aí, na minha primeira semana na universidade, eu já entrei pra atléticas. Que legal. E a atlética do IFISH é uma atlética que, né, diferente de todas as Sim. outras, né? Até pelo sentido de a gente quase nunca tinha recurso pra nada. E a gente precisava suar a camisa pra fazer acontecer. Sim, um detalhe interessante, né? O nosso mascote é a zebra. É a zebra. Porque se ganhasse Era, alguma né? coisa... Era a maior zebra. Eu lembro, gente, que na minha primeira, aí, meu querido amigo porteiro, você aí que está nos ouvindo, no primeiro dia quando eu entrei na faculdade, a galera da Atlética me levou pra jogar bola lá no Muchachão. Você lembra do Muchachão? Sim. Tinha um campo de terra que tinha lá, que fazia um campeonato. Mano. Famoso terrão. Um terrão, eu fiquei cheio de terra, da ponta do dedo até a ponta do cabelo, cheio de terra, mas E foi o- tão gostoso. E o nome do campeonato, você lembra qual era, Gabriel? Muchachão. Chamava Muchachão. Na nossa época, a gente tinha um outro nome pra ele. Qual era? Era o Luta de Classes. Luta de classe. Aê, nós gostamos. Que legal. Era o Luta de Classes. Que legal, que legal. E aí eu e o Pedro, a gente acabou se encontrando por lá, fizemos parte da gestão durante quantos anos, amigos? Uns 4? Ah, você fez mais tempo que eu, amiga. Eu Ah, é? fiz durante uns 3, 2,5, 3. Se ele ficou esse tanto, deve ter ficado um pouco mais. E Ah. aí era uma gestão, a gente se denominava uma autogestão, né? Adoro. Exato, todo mundo Gestão lá, é com ela. todo mundo lá era presidente, Má. Todo mundo era presidente. E aí foi assim, a gente sempre fazia as coisas culturais, né? A nossa fase da Atlética, porque é isso, a Atlética vai se renovando, né? Sim. E a nossa fase, a nossa gestão, a gente, além do esporte, a gente se preocupava muito com essas questões culturais mesmo. Aham. Então, a gente teve a nossa mudança de sede, Aham. que a gente realocou a sede para um espaço que era mais próximo Legal. das pessoas. A gente queria mais Integrou. gente circulando lá. Então, a gente fazia também pontos com os funcionários do IFISH, né? legal. Que sempre foram os nossos parceiros, né? Afinal de contas, quem tava lá com nós nas lutas era eles, Era os né? funcionários. E mesmo quando a gente ia fazer as festas proibidas, Os proibidões os proibidões, eram outras pessoas, não vocês, né? outras pessoas que não a gente. Os funcionários sempre estavam muito, muito com a gente, assim. A gente se preocupava muito em não deixar nada zoneado, Legal, sabe? legal. Porque não era responsabilidade deles falar limpando, né? Porque no dia seguinte, muitas vezes tinha aula, né? Mesmo se não tivesse aula, né? Sim, A responsabilidade era nossa. Então a gente ficou junto aí por um tempo nesses Foram ali que vocês se projetos. conheceram e começou a surgir a ideia desse Uma projeto parceria. que vocês... Não. Desse projeto veio depois. Veio depois. Veio bem depois. Porque aí eu segui minha carreira, né? Pedro também passou um tempo fora do país, mochilando, né, amigo? Legal, legal. E aí depois voltou com esse projeto da Cicudani, que vem inclusive primeiro do que o Marias. E eu tive a grandíssima honra de estar na segunda edição desse projeto. Eu lembro quando o Pedro me chamou pra escrever, ele falou assim: amiga, tô com um projeto novo, vai ser uma revista antirracista, e eu quero pessoas negras de Campinas escrevendo. E aí eu sou malucona, né? Falei assim: amiga, eu tô com você. E era pandemia, né? E aí eu escrevi um texto, reformulei um texto. Na época eu estudava
estudava morte na faculdade de História, né? Olha só, olha onde as coisas vão mudando. E aí a gente tava naquele lance do Covid, aí eu me coloquei para fazer uma reflexão, né, sobre a vida, né, e sobre a morte, principalmente numa crise sanitária. Escrevi o texto, mandei para ele e saiu lá, tem um orgulhinho na segunda edição. Que legal. E aí, recentemente, quando eu tive a ideia do Marias, eu fiquei, nossa, eu quero muito que isso tenha um músico, né, uma pessoa que faça percussão comigo. E eu não quero que seja qualquer pessoa, né? Não pode ser, né? Não pode ser, porque é uma coisa que eu falo, né, a gente fala entre si, né, que a gente coloca muito da gente no nosso trabalho, né? Sem Principalmente dúvida. Trabalhos artísticos, né? Projetos grandes, né? É isso, é o que a gente tem de melhor. É a instrumentalização de nós, basicamente, Exato. né? E a gente não pode entregar o nosso ouro para qualquer pessoa, né? Porque senão as pessoas nos roubam, né? Tem um outro provérbio africano que é sobre isso, né? Sobre trocas justas, né? Se eu passo no mercado e eu pego uma fruta sua e não te dou, seja o que for, pode ser uma outra fruta, não precisa nem ser a mesma fruta. Mas se eu não te entrego algo, eu tô te roubando. Sempre isso. Né? Então, eu falei assim, não pode ser qualquer pessoa. E aí, me lembrei do Pedro. Falei assim, nossa, mas Pedrosa tem a vibe desse projeto, né? Ele é um amigo, me conhece, já, né, sabe da minha história, tem esse trabalho com a educação, é pedagogo, porque é um projeto que conversa com as crianças também, né? Que alcança adultos, mas também alcança crianças, né? Eu preciso de uma pessoa sensível. Pedrosa, essa pessoa. E aí, pra minha grande felicidade, quando eu falei pra ele, eu tava pra mandar mensagem pra ele, olha isso. Eu tava pra mandar mensagem pra ele, e aí eu decidi, do nada, fazer uma coisa que fazia tempo que eu não ia, que era sair pelas ruas de Barão à noite. Encontrei Pedrosa. E aí eu falei, Eu tava quase sempre lá. Aí eu falei assim, amigo, te encontrei e ia te mandar mensagem. Você topa, o projeto tal, tá na minha cabeça ainda, mas vai dar certo, vai ser isso. E aí ele respondeu, sim, amiga. Que legal, que legal. Que bacana, Não tá é? vendo? Mas é coisa de Deus, né? Não é? Coisa Deus que doida, une né? as pessoas. É isso mesmo. Fez os dois se encontrar lá. Olha Tô só. apaixonada ali, Gabriel. Tô vendo daqui. Cico olha. Dani, tá? Isso daqui, você tá na 20ª edição? Essa é a 21ª. 21ª edição, tá? É um livro que vocês precisam ver, passa para mais ou menos as referências que te fez chegar aqui nesse Cico Dani. Fale um pouco para mim o que é letramento racial. Letramento racial é um processo educacional que vai fazer a gente entender o impacto da colonização nesse tempo que a gente vive hoje. Certo. Né? Então a colonização, a gente pode entender ela como a partir de um viés econômico, Certo. de uma reorganização das formas de trabalho, da circulação de mercadorias, né? A partir de um acúmulo para a Europa. E aí as colônias, né? Tudo isso. E aí a gente pode entender também a colonização, além desse aspecto econômico, num aspecto de pensamento, de forma de pensar, de forma de viver, da própria cultura. Então é entender quais são os impactos desse processo econômico e epistemológico na nossa sociedade atual. Então, colocando um exemplo prático, assim, né? Como é que a nossa renda no Brasil hoje é dividida, né? Determinado trabalho, racialmente, qual grupo que está mais presente, né, em determinadas funções de liderança, funções de serviço. Né? Desculpa só te cortar, mas era aquilo que no nosso último programa, né, Maria José? Sim. Nós estávamos conversando com a Domingas aqui, né? Aquele recorte tanto de que quem estava aqui era uma antiga presidente do Sindicato das Domésticas, como era um recorte racial, negro, né? Sim. E de predominantemente mulheres, né? Acho que converge mais ou menos nisso que você está querendo dizer. Sim, com certeza, com certeza. Inclusive, salve Laudelina, né? Que foi a fundadora do sindicato aqui em Campinas. Exatamente. Muito importante ressaltar a história negra de Campinas. Sim, ela também. falou, ela deu assim, explicou, deu onde ficou, onde é a casa, né? Ela deixou a casa, né? Ela deixou uma casa. Deixou uma casa para o sindicato, né? Foi muito tudo. lindo, assim. Eu não sabia toda a história.
E fiquei encantada. Falei, parabéns. É um estímulo, né, para as mulheres sindicalistas, Nossa, né? É um exemplo. Mas, enfim, né? Por favor, continue. E só um parêntese que também é muito louco, a gente não é daqui, né? Mas esses trabalhos que envolvem essas questões raciais foram desenvolvidos aqui em Campinas, que tem esse histórico tanto de repressão, né, de violência contra a população negra, mas uma história de resistência muito grande, né? Com grandes líderes. E aí é muito significativo para mim ter desenvolvido esse trabalho aqui em Campinas, né, com todo esse contexto, mesmo não sendo daqui. Eu acredito que para a Thaís também. E aí esse projeto, né, a Sicudani é uma revista de divulgação científica e cultural antirracista, e ela é editada pela Nancy Lab. Começou como uma editora independente em 2018, e aí eu fui entendendo o que é uma editora no século XXI, né? Que eu não deveria necessariamente rivalizar com as tecnologias digitais, mas eu deveria me apropriar delas e criar narrativas que transitasse entre o material, que eu acho importante, que eu procuro criar uma experiência diferenciada, né? Então tem papéis coloridos, papéis de formato diferente, tipos de papel diferente também. O papel é tecido, né? Esse é o tecido africano. Para justamente criar essas texturas, essas camadas, porque a gente está no meio digital que está tudo muito rápido, muito visível, tal, então criar uma experiência sensorial, né? Unindo, como eu disse, a questão científica, do conteúdo científico, com um desenho artístico editorial. Essa edição, a 21ª, foi sobre racismo ambiental. Né? A gente começou a editora, né, de 2018, a revista começou em 2020, durante a pandemia. Eu já tinha a plataforma da editora existindo já e funcionando minimamente. E eu senti que eu precisava fazer alguma coisa para passar um pouco de tempo. Assim. Eu tive a possibilidade de continuar dentro de casa durante esse momento, mas ali dentro eu achei que eu podia passar por um adoecimento também. E aí eu falei, eu preciso empenhar o meu tempo em algo produtivo e tal. E aí falei, pô, já tem uma plataforma de editora, então eu vou criar uma publicação. Eu não sei quanto tempo vai durar esse isolamento social. Então pode ser uma publicação recorrente, que vem acontecendo. E é uma revista, né, esse tipo de publicação. Fazendo uma pesquisa de nomes, eu cheguei nesse nome que chama... isso que eu queria perguntar. O que significa Sicudani? Sicudani significa agradável surpresa. Agradável surpresa. Que legal. Uau, né? Gostei disso. E é a experiência de leitura que a gente quer causar, né? Quando a pessoa abre a revista, nossa, que diferente, que interessante. Que agradável surpresa. Foi realmente uma agradável surpresa. Até, olha só essa imagem, toda a tecnologia, natureza, uma imagem, né, não sei, de alguma pessoa negra, provavelmente, enfim, coisa linda, coisa muito, muito bem feito mesmo. Como é que a pessoa consegue acessar, comprar? Passa pra gente. Tem Porque eu vou ter que comprar, porque eu Você compra, esse daí é meu, eu vou comprar dele, já comprei dele, mas eu dou pro Kelvin. A gente consegue se comunicar pelo Instagram. Tem o Instagram do laboratório. Legal. É @anansi.lab. Legal. E o da revista é @_Sicudani. Legal. Tá. Pelo Instagram da Anansi a gente consegue acessar o outro e vice-versa. Legal. Né? Legal. E tem o nosso site também, anancilab.pub.org. A gente tem uma preocupação na distribuição do que é produzido também, então a revista está licenciada em Creative Commons. O que é isso? É uma licença de livre conhecimento, digamos assim, né? Legal. Então... Ou pelo menos editoras que tenham essa preocupação. Sim. Tá. Normalmente a gente tem os direitos autorais, né? Certo. Que restringe as cópias, que dá o valor, os rendimentos para os autores, mas como a gente se aproxima, a gente é um projeto, na verdade, de divulgação científica, e as universidades e ONGs, instituições de pesquisas independentes, eles licenciam os documentos e as pesquisas em Creative Commons para ter um compartilhamento livre, uma reprodução desse material. Que incrível. Então no nosso site tem desde a primeira edição disponível para download, para leitura. E uma coisa que eu gosto muito, que aí acho que, né, dialoga com a nossa parceria também, Sim.
Isso, a divulgação científica, ela é nada mais, nada menos do que como o conhecimento que é produzido Certo. pela universidade, dentro da universidade, que a maior parte das vezes é produzido falando sobre o externo, sobre a comunidade, pode ser lido, compreendido, né, e se apropriado de pessoas comuns. Entendeu? Então eu acho que, e aí isso dialoga com o quê? Dialoga com memória, dialoga com história, dialoga com tradição oral, porque esse podcast que vocês fizeram com a Domingas, é isso, é ancestralidade, é sabedoria, né? É a conversa, é o diálogo que vai levando o conhecimento, é essa troca, né? Seja ela numa forma escrita, né, no registro escrito ou no registro oral. Tem um outro amigo meu que ele diz uma coisa pra mim que me serve pra minha vida, que é assim: toda vez que eu vou escrever um texto, ou eu vou pensar um projeto, eu vou pensar qualquer coisa, eu paro e penso, a minha avó vai entender o que eu tô falando? É bem isso mesmo, né, Maria? Isso tem que ser. E é isso que é a ideia do aluno porteiro também, né? Mas é exatamente sobre isso. Tipo, eu vou ser capaz de explicar pra minha avó o que eu faço? Eu tenho que ser capaz de explicar pra minha avó o que eu faço. Né? E isso deveria ser uma bandeira nossa, né? As pessoas precisam se comunicar, as pessoas precisam ter um conhecimento livre, acessível, né? Para que elas possam, né, seguir pra frente, lutar, batalhar, né? E saber o que os permeia, né? Exatamente, né? exatamente. Que fica num negócio muito elitizado, né, Maria? Se a gente falar juridiquês, por exemplo. Uma coisa que a Maria me ensinou muito ali. A gente tá conversando com gente que não vai levar jurisprudência. Quando eu levei o meu jurídico pro Sinconed, assim que eu fiz a reunião, eu falei pra eles, aqui é a língua do povo. Não adianta ficar, porque a cláusula não fala assim, ó, o senhor tem direito disso, porque está escrito aqui na convenção, e não adianta ficar falando difícil. O mais simples possível para ele entender. Aí eu lembro, quando eu era só diretora executiva, antes disso aí, falaram assim para mim, você quer o quê, afinal? Tapete vermelho? Falei, não, meu amigo, o tapete vermelho o trabalhador não precisa. Ele precisa ser tratado com respeito, com educação, que é o que ele merece. Aí a pessoa olhou pra mim, nossa, como que você é? Eu falei, mas eu tô falando a verdade, ninguém precisa de tapete vermelho. A gente precisa ser tratado com respeito, independente da nossa cor, independente de crença, independente de qualquer coisa. Você tem que ser respeitado. Todo mundo merece respeito. E a outra coisa também, né? O nosso mundo, construído da forma que foi construído, né? Por uma colonização forçada, faz a gente acreditar que o correto e o formal é isso. É um juridiquês, é uma divulgação científica que ninguém entende nada, e coloca numa classificação, numa medida, como se isso fosse, além de certo, o melhor. Entendeu? E a verdade não. A base, né? O básico, o simples, é o que existe mais sabedoria. Exato. É isso, é onde tem mais sabedoria, é onde está o simples, né? É no cotidiano, é no dia a dia, né? Então a gente, e às vezes, isso aí é eu sempre sou trucada pelas crianças, né? Tanto eu quanto o Pedro, por conta disso, né? Porque a gente, mesmo sendo artista e mesmo tendo essas preocupações, né? A gente fica muito nessa, do tipo, não. Será que eu tô conseguindo levar a informação? Porque aí eu vou levar a informação assim, e aí eu vou desconstruir desse jeito, e aí a coisa vai ser assim, e aí eu vou colocar aqui. E aí quando você faz, a pessoa te truca de um jeito assim, e aí acaba com você e você fala, meu, mas era muito simples, estava na minha cara. Só que sabe o que faz isso? Faz a gente entender isso? É a experiência. É a experiência. Por quê? Eu vou trazer uma ideia, né? Um exemplo prático. Legal. A gente fez a primeira versão do Marias, né, em abril, né? Num espaço Verde Vida, em Paulínia, que cedeu pra gente poder fazer. Legal. E eu ia estrear o espetáculo, né? 3 anos pensando no espetáculo, piriri pororó, lá. A contação.
Chegou lá no dia, fiz. Tudo bem. Fiz uma caixinha de pergunta para as crianças, para elas colocarem o que elas acharam, não sei o que lá. E aí eu recebi várias perguntas muito, assim, perspicazes demais. E que me quebraram. Coisa que criança tem, né? Umas sacadas que eles têm que são incríveis. E são sacadas mágicas. Entendeu? São sacadas mágicas porque são sacadas simples e importantíssimas. E aí uma menina me escreveu assim: eu quero saber o que acontece com o cachorro na história. E a hora que eu vi isso, eu falei assim, mano, olha que erro. Porque a história, ela começa, o primeiro fato da história é uma menina que tá no rio e vem um cachorro correndo, pega esse livro que ela tem, que é o livro da avó, que é muito precioso pra ela, e depois ela consegue, ele devolve o livro todo estrupiado, e aí ela quer ficar com o cachorro, não pode, vai em busca de alguém do bairro que pode cuidar do cachorro e ela ajudar. Ou seja, o cachorro era o eixo principal da história. Sim. E aí depois, o cachorro some, porque eu nunca mais falei dele. Nossa, ela já... Entendeu? Porque na mente de quem tá criando, é isso. O cachorro é só um pontinho pequeno, um ganchinho pra eu chegar na parte que é o encontro entre a Maria Flor e a Avó Maria, né? Que é a troca de conhecimento que elas têm, piriri pororó. Só que quem fez isso acontecer foi um cachorro que correu atrás do caderno. E esse cachorro não tá no resto da história. E o cachorro? E aí, o que você respondeu pra ela? E aí eu fiquei tipo, você tem toda a razão. Cadê o cachorro, menina? E aí eu tive que reformular, eu tive que voltar 10 passos atrás pra entender qual que era o principal motivo dessa história, né? E eu acho que é isso, essa provocação das crianças, né, infantil, mas não no sentido pejorativo, é justamente isso, né? E o simples, e o seu desejo. E é aquilo que é muito simples e tá no seu coração. Você tá ignorando isso? Você perdeu isso no meio do caminho? E a gente, no mundo que a gente vive, a gente perde o brilho no olho no meio do caminho. Você tem que reavivar todo dia, né, o brilho no olho. Aí eu te convido, Maria e Gabriel, quando vocês estiverem dentro das burocracias, né, que vocês têm que estar, porque senão a coisa não gira. Não tem como, né, Maria? E o cachorro? É verdade. A gente não tá perguntando do cachorro. Entendeu? O que te move em primeiro lugar? É verdade. O que te move dentro desse trabalho? O que nos fez chegar até começar esse movimento todo, né, que nós estamos está sendo feito. Eu lembrei muito também do último programa com essa situação. Desculpa, Maria, mas o último programa ficou na minha cabeça porque eu fiquei muito maravilhado com a história da Domingas. E ela falou uma coisa parecida com isso, assim, de certa forma. Ela falou o seguinte: chegava lá o patrão para conversar comigo e eu falava aviso breve, que é aviso prévio. Falava aviso breve, que na linguagem comum, digamos assim, é o que fica. Se você chega pro trabalhador e fala aviso breve, que trabalhador que não sabe que é aviso breve? Né? E aí chegava o patrão e falava, onde? Isso nas vozes dela. Olha onde você me trouxe. Pô, não sabe nem falar. Sabe nem falar. Aí ela falava, lembra que ela falou? Peraí, você tá entendendo o que eu tô falando? Ela perguntava pra empregada médica. Sim. Então, é pra ela mesmo, é breve mesmo. E paga ela que você tá devendo. Você tá devendo. É igual ela contou, ela não tinha nenhuma leitura. Ela fez o Mobral, né? E aí ela falou assim, gente, tem vergonha nenhuma de falar que eu fiz o Mobral, depois fiz o meu segundo grau, não estudei mais mesmo. Então eu tenho alguns erros fortes. O importante é que eu sei o que eu tô falando. Transmito a mensagem. Não interessa se tá saindo errado ali, mas tem que entender que tem que pagar o trabalhador. Exato. E é isso daí, foi muito legal. A E Domingas não me isso- incentivou. E isso é sabedoria. Isso é sabedoria Isso é total. sabedoria, né? E a sabedoria, ela é extremamente importante pra gente. E sabedoria é cultura popular, é tradição oral, né? É o que a gente, como educador, tá tentando o tempo todo resgatar. E Né? tem gente que fica muito preocupada só assim, com o método que o outro está falando, só vendo defeito. Vou procurar defeito nele, procurar defeito nela, nele.
e não olha pra si, né? Não vê que não tá bem também. Se a pessoa só vê defeito nos outros, é porque ela não tá bem. Exatamente. Ela tá com o psicológico dela totalmente estragado. A pessoa que só encontra defeito no outro, ela não tá bem. Não sabe o que quer. Não consegue nem dar um sorriso, dá aquele, né? E a gente já não, a gente já, às vezes, dá aquela risada esculachada mesmo, aquela coisa de... Pró, né, Gabriel? É isso mesmo. E aí a gente olha lá no TikTok, né? Corta algumas coisinhas, a gente dá risada também, porque cortou e ficou engraçado. Eles acham que a gente fica triste, fica engraçado. É isso mesmo. Porque a gente chama várias pessoas, entendeu? A gente não chama aquela pessoa, você tá entendendo? Tipo, ai, tem que ser formado nisso ou naquilo. Nós somos todo mundo, é todo mundo muito bem-vindo. O meu sindicato é para todo mundo ser muito bem-vindo. É isso mesmo. Que maravilha, que bom ouvir isso, né, Pedro? Meu sindicato não é fechado, né? Aquela coisa tipo, ai, eu quero falar com a Maria José. Tem acesso, chega lá. Se eu tiver, entra aí, vamos conversar. Entendeu? A gente fez um samba lá com o Edson Jorge. Foi muito legal. Todo mundo sambou. Todo mundo. A doutora Amanda soltou o salto, a presidente arrancou a sandália e vamos sambar, tá todo mundo junto. É Vamos. isso mesmo. É Não espaço tem plural, assim, né? entendeu? Sem essa... A gente não tem aquela coisa de tipo, nossa, chegou a bambambam ou chegou a pessoa que vai mandar. Não tem que mandar. Você tem que saber coordenar. Você tem que saber pedir para outra pessoa fazer. E Isso vem muito da sua experiência também, imagino Sim. eu, né? É. Profissional, dentro Sim. antes de virar, né, a presidenta Isso. da E eu sindicato. sempre exigi, sempre respeito, desde pequenininha, né? E era uma das coisas que a minha mãe falava. Minha mãe falava, essa menina vai dar um trabalho. Por quê? Eu tirava todas as notas boas. Eu não tinha nota ruim na escola, eu não tinha nota ruim, mas eu via assim, tipo, maltratou aquele coleguinha e eu achava que estava errado. Eu ia na diretoria brigar por causa do coleguinha. Então eu nunca fui na diretoria por causa de mim. Eu ia por causa que maltratou o coleguinha. E assim, se eu tivesse que entrar na briga ali, por causa que tinha, naquela época tinha política, né, dentro da escola. Tinha a Cebolinha e tinha a Mônica. Então você era do grupo desse ou daquele. E eu falava pra diretora, você tá errado, você tá deixando aquele coleguinha ali só porque o tênis dele é muito ruim, não vai participar aqui. Vai sim. Então eu ia lá, chamava aquele que tava mais ferrado da vida pra vir pro meu lado. Entendeu? Eu nunca fiquei do lado de quem tinha lanches fabulosos. Era sempre de quem tinha um ovo cozido. Então, assim, sabe? Eu sempre fui assim. Então, minha mãe falava... ou ela vai entrar em política mesmo, assim, de ser uma candidata para fazer provocação. Ou vai ser Ou eu não sindicalista. sei o que ela vai aprontar. E não deu outra. Quando eu fui pra metalúrgica, que eu tava na porta da fábrica, minha mãe não sabia que ela ia fechar alguma fábrica, ela ia ficar lá na porta. Mas é assim mesmo, porque eu, né, tenho uma história muito similar com você na escola. Legal. E meus pais me chamavam de, abre aspas, defensora dos pobres e oprimidos. Fecha aspas. Dá uma raiva, não. E virou esse Você nome quase por virou uma muito sindicalista, tempo. então. Muitos amigos meus são. E eu achava assim um absurdo, tipo, a hora do recreio, a criança querer tomar 2 copos de leite, tinha que ser um só e um pão. Então eu olhava e ficava assim, dá seu copo pra mim dar o meu. E eu fui parar na diretoria por causa disso, porque eu estava dando meu leite pro outro, entendeu? E aí chamaram minha mãe, meu irmão, todo mundo, como assim ela não toma leite? E por que você pega o leite? Pra dar pra ele, né? Ele gosta de tomar 2 copos. Entendeu? E fui parar na diretoria por causa disso. É um absurdo você ser chamado porque você tá dando um copo de leite pro seu colega. Eu posso inverter o jogo da mesa rapidão? Uau. Porque assim, né, eu fiquei muito curiosa quando eu recebi esse convite. Porque eu sou uma criança, sou uma criança, sou também. Eu sou uma criança, tá vendo? Olha o ato falha aqui. Eu fui uma criança que cresceu em prédios, né? Eu fui morar em casa recentemente. E eu tenho um histórico familiar com isso, né? Então, meu avô, ele foi porteiro, inclusive do meu prédio. Meu pai foi síndico de condomínio por muitos anos, né? E eu vi muitas histórias, né? Situações de moradores com os funcionários, né? E eu tive experiências só de porteiros e zeladores masculinos, né? Homens. E eu queria, né, saber se você tem alguma história para compartilhar, né, com a gente. Nossa, Mas aí eu vou te dar um desafio. É uma história. Posso te dar um desafio? Vamos lá. Eu quero que você me conte uma história
do dia, do seu melhor dia, como você era porteira. Seu melhor dia como porteira. E eu quero uma história do dia em que você questionou o que você estava fazendo ali. O melhor dia. Foi muito engraçado, porque era próximo do Natal. E tudo que vira Natal, você sabe, cria aquela melancolia, porque é Natal, né? E tinha um morador, um cargo, não posso falar o nome dele, mas um cargo muito importante. Ele deixou a chave na portaria e falou: Maria, eu considero muito você, então, por favor, eu vou viajar, estava próximo do Natal, e eu estou deixando as cachorrinhas. Você vai todo dia lá dar aguinha e ração para ela, mas eu não vou chegar para o Natal. Bom, tudo bem. Ele falou: depois eu acerto com você quando eu chegar. E tudo é muito bem-vindo. Tudo que você ganha um extra, desde que não seja no horário que você está na portaria, é muito bem-vindo. E podia. Eu conversei com o síndico, ele autorizou. E eu fiquei muito feliz. Falei: nossa, pelo menos vou ganhar um dinheirinho a mais, né? Porque você fica sempre esperando. O porteiro ele sempre fica esperando o bom Natal. Como diria uma moradora, muito legal, que ela falava assim: eu não dou Feliz Natal, eu dou um bom Natal. Ela chegava e dava um envelope. Você sabia que ali dentro era pra você comprar uma coisa. E aí eu falei: nossa, deu horário. Eu falei: quer saber de uma coisa? Véspera de Natal já, e eu tava trabalhando, porque não tem, porteiro não tem, tipo, hoje é véspera de Natal e eu não trabalho, ou Natal eu não trabalho. Mas eu tinha que comprar as coisas lá em casa, eu sou casada, eu tenho filhos. E, poxa, tem tanta coisa fazendo lá em casa ainda, né? Mas deixa eu subir, porque se eu prometi que eu ia cuidar dos cachorrinhos, eu vou. Né? Tava bem cansada até. E foi muito engraçado, porque eu olhei pra cachorrinha, me deu uma dó delas, chique, né? Porque cachorro de rico é chique, né? Cachorro de pobre não, mas cachorro de rico é chique. Eles têm sapatinhos, tem tudo, né? Tem meinha, eles têm tudo. Eles têm a caminha, eles têm os brinquedos, né? Já que eles têm tudo isso, por isso que eu tô falando pra você que foi muito engraçado, porque assim, eu pus a comidinha, eu olhei pra elas, eram duas. Eu falei: meninas, vem aqui, vem. Falei: vou falar Feliz Natal pra vocês, porque amanhã eu não venho, não era meu dia, né? E tava brincando com elas e passando a mão assim, e elas todas felizes comigo, as cachorrinhas, parecia que elas estavam entendendo o que eu tava falando. Eu senti mais alguém me olhando, eu olhei, ele chegou, você entendeu? Ele chegou e entrou pela outra porta e parou com aquela cena, deu brincando com a cachorra, falando Feliz Natal pra cachorra. E aí ele olhou e falou: Maria José, você realmente é uma pessoa muito diferente. Ele falou: porque eu já deixei no ano passado e não era o seu turno, então outra pessoa que veio e não fez nada disso, jogou aí a ração. Ele falou: porque eu tenho câmera aqui. Ele falou: mas eu vi toda vez que você veio aqui, o carinho seu com a cachorra, tudo. Ele falou assim: nossa, eu não vou te dar um bom Natal, vou te dar um ótimo Natal. E eu saí dali muito feliz, direto pro mercado. Com a compra feita, né? Foi um dia muito feliz, amiga. Entendeu? Agora, um dia que eu questionei muito, porque eu já era dirigente sindical, e a humilhação, sabe? Da moradora com o zelador. E eu falava: gente, reage. Eu queria que alguém reagisse, ninguém reagia. E eu falei: não, eu não aguento mais. Ou hoje eu falo para esse povo prestar atenção que ser rico não é isso, e eles aprendam a respeitar o trabalhador, ou não vai dar certo. Eu liguei pro síndico, né, que eu tenho interfone, e falei: o senhor não vai tomar atitude nenhuma? Ele falou: não, porque coitada, ela tá com um problema emocional. A moradora que humilhava todo mundo, ela adorava humilhar todo mundo. E assim, ela tinha uma fé comigo bem grande, sabe? De olhar pra mim, tipo, não gosto dela, mas não tinha motivo, mas ela não gostava. Eu falei que assim, eu vou conversar com ela. Só que não foi uma conversa, assim, das mais amigáveis, né? Foi tipo assim: você pensou que você é o quê? Tá doida? O que é isso? Aí ela falou: é porque você é do sindicato, que você é assim. Eu falei: não, não é isso não. É que a senhora não respeita ninguém. Eu não tenho medo da senhora só porque a senhora tem dinheiro. Se ponha no seu lugar. Pra que você usa teu estudo? Pra nada. Qualquer analfabeto é mais inteligente que você. Aí falei tudo que eu tinha vontade. Aí você usou sua estabilidade no emprego, né, Maria? Você usou a sua estabilidade no emprego. E assim, pra você ter uma ideia, Tá eu questionei tanto, que depois dessa discussão, eu liguei pro síndico e falei: você quer me mandar embora? Pode mandar. Catei minha... E não fiquei trabalhando, né? Caso que eu levo uma justa causa. Não pode fazer isso, viu, parteiro? Catei minha bolsa, fui pro sindicato, fui lá e falei: ó, eu vim aqui pra renunciar. Aí ele: por que você vai renunciar?
eu já era diretora, mas dentro da base. Falei, não, eu vou renunciar porque vocês também têm que ir lá e botar ordem nisso daí. Isso é assédio moral. Eles, não, mas a gente vai notificar, então. E notificou o condomínio, e realmente foi feito, ela teve que se compor com o restante dos trabalhadores. Mas foi uma coisa muito louca, assim, porque eu errei, tá, porteiros? Não façam isso, de ter dado, sabe, tipo, para! Mas assim, na verdade, mas foi tem hora o dia que eu mais me sangue de questionei, barata, tipo, pô. o que é isso? Tá Até maluco. quando? Porque o porteiro, ele tem que ser educado, ele tem que saber relevar as coisas, mas mexe muito. O emocional do porteiro, ele é muito prejudicado. Porque as pessoas vêm, humilham, porque são pessoas simples, a maioria. E é uma Só que profissão- quando eles deparam com alguém que tem um pouquinho mais assim de tipo, eu sei mandar um e-mail, aí eles pegam para Cristo também, para tipo, você não pode ficar aqui. Quando essas pessoas arrogantes. É. Quando são pessoas inteligentes, eles querem esse porteiro. Com certeza. Mas quando é arrogante, não. Eles têm medo. Tem medo. Parece que eles têm medo de você saber demais. Saber alguma coisa além, né? Você contando todas essas histórias, me vem muitas memórias, assim. Meu pai, ele foi síndico do condomínio que eu morava, e ele brigava muito, porque tinha um porteiro que todos os condôminos queriam mandar o porteiro embora. Aham. E era um porteiro negro. Eita. E meu pai segurou esse homem e brigou pelo trabalho desse homem muito, 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 assim. Que legal. E era humilhações atrás de humilhações, né? Era um condomínio de pessoas de classe média, né? E a maioria dessas pessoas eram brancas e se achavam no direito de fazer o que bem entendesse, inclusive comigo, né? Eu sou uma pessoa adotada, né? Então eu sou uma mulher negra numa família de pessoas brancas. E nesse mesmo prédio onde eu morei minha vida toda, uma vez eu tava subindo sozinha, tinha terminado de brincar, tava subindo sozinha. E essa moradora, que era mais problemática de todas as outras, São problemáticas. chegou e falou assim, por que você tá fazendo aqui? Que absurdo. E aí eu moro aqui, tia. Ó, não, você tem que subir pelo outro elevador. De escada. Mas nunca no E social. ela me mandou no de serviço ainda, né? Foi boazinha. Foi assim. E aí eu lembro que naquela época, né, entendia algumas coisas de racismo, mas não era tão, né? Eu lembro que eu subi triste, devia ter uns 9 anos. E aí eu falei pro meu pai, pra minha mãe, falei assim, por que eu não posso subir naquele elevador? E aí eles me explicaram, olha, aconteceu isso. E aí foi todo um diálogo para poder conversar. Essa moradora causou depois, quando um jogador, na época da região, foi morar lá também, ele era negro, e trouxe a família toda dele para morar. Ela fez um inferno na vida para tirar eles de lá, a ponto de, inclusive, como ela morava no andar de cima desse morador, ele tá na sacada com a família e ela jogar um balde de água, assim. Meu Deus. Essa daí era demais. E ela articulava todos os outros moradores do apartamento. E foi nessa época que meu pai passou altos estresses com isso tudo. Não sei assim. como ele não infartou, coitado. E é incrível Olha, como essas terrível pessoas aí, quando são escancaradas, são, né, apresentadas com relação de fato, elas arranjam rapidinho um laudo que é doidinho, né? Com todo Sim. respeito Aí eu à tava palavra tomando doidinho. Eu só tava remédio, com controlado. São as pessoas que têm problemas. Exato. Sei lá. É muito doido. Pode falar, amigo. E é muito louco como, dependendo da cor de pele, né, a interpretação do que a pessoa, do ato da pessoa é totalmente diferente, assim, né? Então, às vezes, uma pessoa pode ser considerada arrogante ou assertiva. Exatamente, Né? Questão de gênero, de raça, enfim. Né? Uma pessoa sonhadora ou uma pessoa que passa por cima das outras, assim, uma pessoa obstinada, né? Ambiciosa, por aí vai. Eu, ao contrário dela, eu sempre morei em casa, né? Em São José com os meus pais, aqui em Campinas também, e agora eu mudei para um prédio, vai fazer um mês. E aí a primeira experiência também e tal. E aí essas vivências, assim, né? Eu ainda estou entendendo como é que funciona um condomínio, né? As relações. Pega o nosso telefone, entrega pro porteiro, vê se Vou ele fazer isso, se ele Maria. porque se precisar, nós não medimos. Ele é orgânico e terceirizado. Você sabe se ele é terceirizado ou orgânico?
Aquele contratado direto do Eu convênio? acho que é terceirizado. Ih, aí Eu não. acho. Aí Mas eu vou confirmar com ela. Eu E vou passa passar o meu número de toda telefone, forma. exato. Aí passa aí, sim. a gente ajuda ele. A gente ajuda com certeza, porque Que já é teve isso. um caso muito sério quando eu fazia homologação, porque eu fiquei, né, no prédio, depois eu fui para dentro do sindicato trabalhar como homologadora, cuidar do sindicato, por isso que deu, né, depois eu acabei virando a presidente. E eu fazendo homologação e eu vi como o moço tava assim, sabe, depressivo, o senhor já. Mas falei para a administradora, por favor, você se retira, eu preciso falar sozinho com ele. Aí ele olhou para mim, não, moça, eu falei, sim. Falei, meu amigo, me dá a sua mão, o que está acontecendo? Você está triste demais. Não foi só por causa da demissão, eu estou te arrumando um outro emprego. Por que que você está triste? Conta para mim, tem alguma coisa a mais. Ele falou, é porque eu sou negro. Eu falei, mas a nega é linda, por que que você está assim? Aí ele virou para mim, não, mas escute esse áudio. A síndica falava assim, olha, os outros porteiros não é para tomar sol, tá? Eles têm que ficar só dentro da guarita, tudo. Agora, aquele entulho que tá lá fora, manda esse negão lá fora pegar, porque não tem problema nenhum dele tomar sol. Falei, ai, que bom, amigo, dá aqui esse áudio pra mim agora. Chamei a administradora e falei, então, né, isso é assédio moral. Vocês vão. Racismo, né? Racismo, mas ele não quis fazer o boletim de ocorrência, que eu queria levar ele para fazer, mas o assédio moral, ela pagou e pagou bonito, sabe? Ela falava para mim assim, eu te odeio. Eu falava, não faz problema nenhum. Só branquinha, enjoada, não sei o quê. Nossa, agora virou, já não é mais, entendeu? E ela, assim, totalmente descontrolada, sabe? Mas ela pagou caro, mas ele não quis fazer o boletim de ocorrência. O que eu queria que ele fizesse, porque é racismo e dos bravos. Entendeu? Mas ele não quis. Só que você também não consegue obrigar a pessoa a fazer. Não. Ela tem que querer. E só pra fechar Desculpa, claro. rapidamente, de como que essas relações também, a gente consegue observar algumas heranças coloniais disso, né? Sim, tem Essas muito. pessoas que maltratam a pessoa que está prestando um serviço para ela, né? Sim. Então, que lugar que essa pessoa acha que ela ocupa para poder se referir a outra pessoa daquela forma, né? Sim. Parece muito uma relação quase de escravidão, assim, né? Porque eu posso te humilhar, eu posso ser violento com você, porque eu te dou um emprego, e por causa disso eu tenho o direito de te esculachar, de Você te me maltratar, deve coisa, e você tem que ser grato a mim, né? Exatamente. Então são heranças aí que a gente Aquela carrega. coisa de querer ainda ser chamado de minha senhora, meu senhor, porque, né? É aquilo, eles gostam de se sentir o top dos tops, né? E não são nada disso. E pensa bem, né? A profissão, né? Do porteiro e do zelador é quem guarda, É. Protege. quem protege, quem guarda a sua casa. É igual a faxineira. A faxineira, ela vai lá e limpa. Exato. Aí tem gente que fala, mas é faxineira. Que é a função mais bonita, que é se deixar as coisas limpinhas, Deixa as coisas organizadas, organizadas, tudo você chegar na tua bonitinho. casa, tá aquele... Exato. É bem-estar. Exato. Aí, É o bem-estar. sabe? Aí tem gente que fala, não, só o médico é importante. Não, o médico sem a faxineira, ele não é nada. Porque se ele chegar num lugar sujo, como é que ele vai operar alguém? Não tem como, entendeu? Então as pessoas fazem... Não para pra pensar no que fala. É Não isso. para. E essa valorização, né, do status social a partir da função e do cargo também é uma herança colonial que a gente tem, né? Então, Sim. tanto a associação de determinados serviços com a raça, né, mas também com o lugar social, né? Então, se você trabalha em determinada coisa, você que é advogado, por exemplo, né? Então, já é esperado outras coisas de você, e talvez de outras pessoas seja esperado muito menos. Sim. E às vezes pode ser ao contrário, né? Uma pessoa pode chegar aqui, dar uma aula Com certeza. e Como está e sendo hoje, ficar- como foi no último programa, como quase basicamente em todos, né? A gente sempre tem algo para aprender. Com certeza. Sempre. A gente aprende com vocês que vêm e vocês aprendem com nós que estamos aqui fazendo esse bate-papo gostoso. A gente interage, sai um aprendendo alguma coisa com o outro, né? Aquele gesto de carinho, o que você falou ali, mente, coração, agora. Guardou. Entendeu? Então, sabe, gente, é isso daí. É a gente troca de experiências que nos leva a valorizar um ao outro, que é o principal. Exato. Trocas de experiências que são histórias, né? Sim. Que nos leva a valorizar uns aos outros e nos valorizar. Por Sim. isso que é tão importante falar, contar a Sim. história.
Por isso que é importante contar a história. Porque se você tá me contando a sua experiência que você teve hoje, talvez ontem eu tive um problema que você teve hoje, você me ajuda a resolver, a solucionar. Ou então, nós não solucionamos essa questão, mas eu tô junto com você. Sim, Né? é isso. Eu partilho essa minha angústia com você, você partilha essa angústia comigo, e a gente junto consegue dar a mão, unir força e procurar alguém que possa resolver com a gente. Exato. Né? É isso, né? Essa troca orgânica para gerir a comunidade. E isso é muito bonito, né? Então, se eu puder encerrar, né, essa conversa, esse bate-papo, Claro. Eu acho que a chamada que a gente está aqui hoje para fazer pros porteiros, né? Para todo mundo que nos os ouve. trabalhadores que ouvem a gente, conversem entre si, compartilhem as memórias, compartilhem as histórias que vocês ouvem, que vocês participam como agentes, né? Porque essas histórias compartilhadas, elas vão de fato chegar onde precisa chegar, nos ouvidos certos, e elas vão abrir portas, elas vão girar engrenagens, né? Muitas vezes a gente fica fechado na gente mesmo, né? Triste, amuado, e a gente não consegue sair disso. Então, eu gosto muito de falar para os meus alunos, né? De, tipo, vamos criar sei lá, que seja um livro de memória, ou então um desenho de memória, ou então qualquer coisa que você pode guardar a sua memória. Porque isso é importante, é você, é quem você é. Né? Então, um dia aí, se vocês tiverem a possibilidade, né, de fazer um trabalho, né, articular com todos esses associados, né, de vocês, para que eles falem sobre a memória deles como trabalhadores, né, em condomínios. É gostoso, eu sinto muito quando eu tenho meus diretores, né? Ou qualquer porteiro que vai lá, eu adoro. Hoje mesmo a gente recebeu aquele senhor que estava lá, de 76 anos. Que foi demitido por justa causa por ter, entre aspas, furtado uma manga. Você acredita? A carinha dela. Não, Pois é. Triste. Não, é sério. 19 anos de condomínio, Uma mãe. uma manga. Entendi. Umas Isso coisas daí- que você escuta. Em 2024. 2024. Eu não acredito. 19 anos. Eu mesma fui atender ele porque eu olhei pela câmera e falei, tá entrando um senhor e ele tá com a perninha enfaixada. O que aconteceu? Aí, não, é porque ele tem diabetes. Eu falei, não, ele tem diabetes, mas aconteceu alguma coisa, mas ele não veio aqui por causa da diabetes. Eu falei, eu vou atender ele. Acabei de comer, porque eu como marmita, viu, gente? Eu não saio pra ir comer em restaurante chique, né? Não, uma marmitinha ali, tomar vinho e bora lá. E aí eu fui lá ver, e ele contando tudo. Eu falei, não acredito, nós tá em 2024, tô ouvindo um negócio dele. Uma manga. É muito triste. muito triste. Mas, ó, a gente tem tempo para uma última pergunta. A última. Eu queria saber, de vocês dois, que eu escutei que o espetáculo, a apresentação que vocês fazem, chama Duas Marias? É isso? Chamam Marias. Marias, desculpa. As duas Marias. Sintetiza pra gente, até pra gente, né, levar para o conhecimento de todos como que funciona, o que é, por gentileza, pra gente encerrar que a gente tá estourado. Estourando. Eu fiz Conversa até boa, assim. vai que vai. O papo foi bom, pode ser bom. Conversa boa, vai que vai. Isso sempre acontece, mas é isso. A galera tem que entender que quando chama um contador de história pra conversar, 2 horas. vai ter que ser cafezinho, bolinho, entendeu? Juntou Então, 4 nessa mesa aqui agora? Então, Ixi, Maria. como diria minha avó, mas você fala mais do que o homem da cobra. É isso. Então, gente, obrigada, viu? Que Tava isso. precisando disso hoje. Obrigado a vocês, pelo amor. O Projeto Marias, então, né, ele é uma contação de história voltada para a família, né, para o público infantil, mas também para os tutores, né. E conta a história de uma senhora chamada Avó Maria e de uma menina, criança chamada Maria Flor. Né, elas se juntam, né, a partir de um cachorro. É um cachorro. E acontece uma troca de experiências, né? Então, essa criança aprende com a velha senhora e a velha senhora aprende com a criança, né? E a mágica disso tudo é que existe uma magia na infância que faz com que histórias de tristeza, de dificuldades, possam ser reformuladas, transformadas, né? Então, é isso que narra
esse espetáculo, né? É como as duas gerações, né? Gerações tão que a gente costuma colocar um distanciamento tão grande, na verdade, conseguem se aproximar e criar laços íntimos de amizade e de sabedoria muito profundos, né? É um espetáculo que acontece, né? A gente estamos tentando circular e vamos ter uma apresentação agora, né, Pedro? Aonde? Dia 20? Dia 20, isso, sábado, no Pavão Cultural. Ah, sei. Lá em Barão Geraldo. Crianças até 12 anos entrada franca, né? Antecipado 15 a meia, 30 a inteira, na porta 40, mas o gerente ficou maluco! Para tudo, parou. Faz um barulho de gerente ficou maluco. Quem tiver... Esse podcast vai ao ar quando? Vai no ar da semana que vem. Já passou. Aí você corta esse pedaço. Já passou dia Já 20. passou o evento. Poxa, mas eu queria essa galera lá. E agora, tá vendo? Eu fiz até uma introdução Não, depois artística. faz uma chamada. A gente faz uma chamada. Faz uma chamadinha separada. A gente faz uma chamada. Pode divulgar, a gente Tá. faz uma chamada. Sem gerente maluco ou você vai Com cortar o essa jeito parte que também? você Continua de onde eles pararam? Pode continuar. onde Pode parou. continuar. Só dando trabalho pra ele. Quem tiver, né, vendo essa chamada, vai ter entrada gratuita. Uhul! Tio, papagaio, família, Que legal. cachorro, Que gato, né? Então, Pode levar o cachorro. Pode levar. Mentira, mas quem tiver com a gente, né, do sindicato, Legal. só avisar lá na hora. Tá. Sou porteiro, sou zelador. Escutei vocês ali no Sou Porteiro Amigo, isso. sou filiado ao Sou Sinconed. filiado ao Que Sinconed. legal. Porta tá aberta. Ai, E chique. por favor, né? Tragam pessoas. A gente quer isso. A gente quer muita criança lá. A gente Legal. quer muitas pessoas lá. A gente quer um momento de partilha, né? Entre tutores e crianças. Marketing, endereço certinho embaixo. Pra Essa gente chamada maravilhosa divulgar. aqui. E obrigado. E Pavão Cultural, sábado, dia Cultural. 20, às 16 horas. 16 Horário horas, também sábado, tá dia ótimo, hein, pessoal? Dá pra ir sim. Não Dá vai estar pra tão ir. frio, não. Não, Não. E tudo que é bom vai terminando. Vai terminando. Gratidão a vocês dois, viu? Foi muito Vocês bacana. terem Muito vindo. bacana. Um abraço. Obrigada a vocês, Apareçam gente. sempre. Vá nos visitar no Por favor, Sinconed. vocês são mais que bem-vindos. Lá eu tenho certeza que vocês vão ter coisas legais pra levar pra gente. Quem sabe a gente não faz uma parceria com eles Por que também, né? não, né? A Exatamente. gente adora fazer uma oficina, né? Umas conversas. A gente gosta dessas Trabalhar com coisas. memória, Exato, a unidade. gente adora. Podem se despedindo. Gente, obrigada, meus queridos. Eu tô muito feliz. Hoje foi um dia difícil pra mim. Muitos imprevistos e muitas coisas difíceis. E sentar aqui com vocês fez meu dia melhor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite também. Obrigado pelo papo, né? Um papo que rendeu. A gente estava um pouco preocupado aqui, né? De como que seria, mas acho que uma boa conversa, né? Sempre Tudo de bom, acontece. É sempre ótimo. Muito obrigado. Tchau, pessoal! Até mais. Gente, primeiro gostaria que vocês seguissem a gente nas redes sociais. Pedro Oriocan nas redes sociais. Incrível, a conversa foi muito legal. Aprendi muita coisa que eu não sabia. Relembrou? Relembrei muita coisa que estava esquecida aqui. Meus amigos do IFISH. IFISH é uma coisa que nos une. Conheci, além do espetáculo, uma divulgação científica que eu com certeza vou levar para os meus amigos e para mim. E é isso, nos sigam eles e é um prazer estar sempre aqui, né, Presida? Para Isso aí. você encerrar. Uma boa noite a todos vocês, meus amigos. Não esqueçam de curtir. Não esqueçam de ir aí. Olha, aproveitem. É grátis, pessoal. Ó, chama o colega aí. E uma boa noite. Solta nossa música.